Vocês vão aprender a fazer a bolsa rosa. Essa aqui ela foi feita com tira de malha da Fial. Ela está com alça estilo mochila e fundo de couro. Esta é uma fivela para cinto em resina, botão imantado, e é o que você vai precisar para fazê-la. Para as pessoas que vão preferir usar um fundo também em crochê, eu vou fazer agora. Vamos iniciar a bolsa fazendo um fundo retangular. Então eu dou o nozinho inicial, vou fazer 11 correntinhas. Fiz 11 correntes. As 11 correntes, elas estão com 10 centímetros. Eu vou fazer mais uma correntinha. E vou fazer 2 pontos baixos na segunda corrente. 1, 2. Porque a correntinha equivale a um ponto baixo. Nas extremidades, eu vou fazer com 5 pontos baixos. Então, fiz os 2 pontos baixos na segunda corrente e vou seguir fazendo pontos baixos em cada corrente. Cheguei no último ponto baixo, o meu nozinho eu não conto como ponto, como correntinha. Então, eu chegando aqui na última corrente, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, e você já vai virando para dar um efeito no seu trabalho. 3, 4, 5. E vou voltar fazendo pontos baixos em cima de cada ponto de base. E já vai escondendo o fio inicial. Cheguei aqui ao final, eu fiz 5 pontos aqui, eu preciso ter 5 pontos aqui. A minha primeira correntinha, ela equivale ao meu primeiro ponto, mais 2 pontos. Então, eu preciso fazer mais 2 pontos baixos aqui na primeira correntinha. 1 e 2. E vou fechar a minha carreira. Lembrando que essa primeira alcinha que você visualiza aqui, ela é a corrente. Então, você vai fechar pegando a segunda alcinha e fazendo o fechamento invisível. Passou, puxa. Para você organizar aqui a alcinha na frente, você precisa puxar aqui na argolinha. Subiu, fez uma corrente. Agora, eu vou fazer, o meu aumento será de 3 pontos baixos de um lado e 3 pontos baixos de outro, no mesmo lugar. E eu vou precisar ter um ponto entre os aumentos, certo? Então, eu já vou fazer o meu, essa correntinha vai ficar como sendo o ponto sozinho. Então, aqui no próximo ponto, eu vou fazer o meu aumento. 1, 2, 3 pontos no mesmo lugar.
Sigo fazendo pontos baixos até a outra extremidade. Cheguei aqui ao outro lado, eu vou fazer um ponto sozinho entre os aumentos. Então, você procura ver onde é o meio, que é onde será o seu ponto sozinho. Então, aqui eu vou fazer o aumento. 1, 2, 3. Faço um ponto sozinho. E faço o aumento do outro lado. 1, 2, 3. Sigo fazendo pontos baixos em cima de cada ponto de base. Cheguei ao outro lado. Nós fizemos o nosso aumento do lado esquerdo aqui. A correntinha é o ponto que vai ficar sozinho. Então, eu vou fazer o outro aumento. 1, 2, 3. Vou fechar. A primeira alcinha é a correntinha da carreira anterior. Vou pegar aqui ao lado. Puxo. Fiz uma correntinha. Na terceira carreira, você vai precisar ter 3 pontos baixos entre os aumentos. Então, essa minha correntinha será um, aqui será outro e aqui será o outro. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora, eu vou fazer o aumento. 1, 2, 3. Repare que o aumento, ele fica entre os 2 pontos do aumento da carreira anterior. Isso aqui tá muito folgado. Deixa eu ajeitar isso aqui. Terceiro ponto, e vou seguir fazendo pontos baixos. Eu cheguei ao final, aqui tem o aumento, eu vou precisar ter 3 pontos sozinhos. Então, vamos pensar, o meio, um ponto e um ponto. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo. E aqui, entre os 2 primeiros da carreira anterior, eu vou fazer o aumento. 1, 2, 3 pontos. E vou fazer 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos baixos sozinhos. Agora eu vou fazer o aumento. 1, 2, 3. E eu vou seguir fazendo pontos baixos em cima de cada ponto da carreira anterior. E repare que tá ficando um retângulo. Cheguei na outra extremidade. Eu vou precisar ter 3 pontos sozinhos entre os aumentos. Eu já tenho um. Tenho uma correntinha que é outro. Então, o outro ponto será aqui. Então, agora eu já vou fazer o aumento. Então, 1, 2, 3. Vou fazer um ponto baixo e vou fechar a carreira. Quando você vai fechar, repare que a correntinha que estava deitada, ela levantou e ficou um ponto.
Então eu vou introduzir a agulha. Desculpa. Puxa o fio. Subiu e fez uma corrente. Agora, na quarta carreira, nós vamos precisar ter 5 pontos entre os aumentos. A correntinha aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, os meus aumentos serão nas extremidades. Então, eu vou fazer mais 2 pontos baixos sozinhos. 1, 2. E agora eu vou fazer o aumento. 1, 2, 3. E vou seguir fazendo pontos baixos até a outra extremidade. Cheguei aqui à extremidade. Vou precisar ter 5 pontos baixos sozinhos. Então, vamos olhar o meio. 1, 2, 1, 2. Então, agora eu já vou fazer aqui o aumento. 1, 2, 3. São 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer o aumento. 1, 2, 3. E vou voltar fazendo pontos baixos até a outra extremidade. Cheguei aqui à extremidade. Eu já tenho 3 pontos sozinhos, então eu farei mais 2. Então agora, olha, aqui é o aumento da carreira anterior. Já entre o primeiro e o segundo ponto é onde será o aumento. E dessa forma foi em todas as carreiras. 1, 2, 3. Vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. E vou fechar a carreira. Eu vou medir aqui. Está com 22 centímetros e meio por 10. Vamos pensar que nós vamos fazer mais uma carreira. Eu quero maior. O que é que você vai fazer? Se você prestar atenção, a primeira carreira foi o primeiro aumento com 5 na extremidade, 5 pontos baixos. Na segunda carreira teve 1 ponto sozinho entre os aumentos. Na terceira foram 3 pontos sozinhos. E na quarta foram 5. Isso quer dizer que se eu fosse fazer mais uma carreira agora, seria 7 pontos entre os aumentos. E dessa maneira, você aprendeu a fazer o fundo de bolsa retangular de maneira fácil para não errar mais.